Algum tempo atrás eu fiz um vídeo dando dicas de como estudar sem dinheiro, ou com muito pouco dinheiro. Só que isso faz um tempo, eu acho que aquele vídeo ficou um pouco datado já, ele tem informações que eu acho que poderiam ser melhoradas, e é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero trazer novas informações, trazer coisas que de repente eu não tenha falado naquele vídeo, coisas que vão ajudar você a pensar formas de contornar situações, de achar alternativas para estudar com muito pouco ou com nenhum dinheiro, né? Já que a gente não tem necessariamente dinheiro para gastar em cursos caros, a gente não tem dinheiro para fazer cursinhos caros, a gente não faz escolas particulares. Eu estou dizendo isso no caso de pessoas que precisam desse vídeo, então eu espero que ele ajude, eu espero que ele seja útil, ele seja interessante para você. E aí esse vídeo ele vai ajudar tanto pessoas que estão começando, estudantes e iniciantes. Se você é iniciante nos estudos, se você ainda está no ensino médio, de repente você está começando a sua carreira, com pessoas que já estão no caminho, né? Que já tem uma trajetória de estudo, que já tem uma vida formada, de repente que estão interessadas em fazer um curso novo, de começar uma profissão nova. Então esse vídeo é justamente para a gente pensar situações em que você possa superar necessidades, superar dificuldades, né? Porque às vezes a gente não tem pouco dinheiro para estudar ou tem dinheiro nenhum, né? A gente não tem dinheiro para pagar cursos caros, cursinho e assim por diante. Então esse é um vídeo para você. Sobre organização, eu já tenho falado aqui no canal, é uma coisa importantíssima, ainda mais quando a gente tem pouco ou nenhum dinheiro para estudar, porque a gente precisa ser criativo, nós precisamos traçar metas, ter objetivos, nós precisamos saber claramente onde nós queremos chegar, como nós queremos fazer, que ferramenta nós vamos usar. É lógico que ao longo do processo a gente vai fazer adaptações, a gente vai fazer mudanças de trajetória, mas a gente precisa de um projeto, a gente precisa de uma organização. E organização chama rotina, não tem como a gente ter uma organização e seguir essa organização se a gente levar de qualquer jeito, se a gente não se organizar e colocar dentro de um cronograma, se a gente não tiver uma rotina de estudo que leve em conta o tempo dedicado a cada uma das disciplinas e ao mesmo tempo também o tempo que nós vamos ter para estudar em cada dia, o tempo que nós vamos ter para descansar, para ter como lazer, para fazer alguma coisa diferente que ajude também no processo de guardar conhecimento, de reter informações e assim por diante. Estudar precisa virar hábito, a gente não pode levar de qualquer jeito, né? Quando eu estiver com vontade, quando eu estiver no clima, eu estudo. Não é assim que tem que funcionar. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa levar em conta é a paciência. Nós precisamos ter paciência com o processo, nós precisamos ter paciência com coisas que a gente de repente tem dificuldade, a gente precisa ter paciência com coisas que a gente não gosta de fazer, coisa que de repente demora mais do que a gente acha que deveria ter demorado, uma determinada situação que fica enrolada no processo de estudo. Tem dias que a gente está desanimado, tem dia que a gente pega conteúdo que é chato, tem dia que a gente pega conteúdo que a gente não quer estudar. Então para isso nós precisamos de paciência. E aí com paciência a gente encontra caminhos, a gente acha respostas para problemas que pareciam intransponíveis, respostas inclusive para problemas, alternativas para problemas pessoais que afetem a nossa rotina de estudo. Mas paciência não pode ser sinônimo de passividade. Passividade quer dizer que você aceita determinadas situações, por exemplo, a exploração, como por exemplo as desigualdades, como por exemplo a situação que nós podemos viver de repente de privação em relação a recursos para estudar, recursos para nos manter como pessoas. Isso não devemos aceitar, isso não é ser paciente, isso seria ser passivo em relação a essa situação. Contra isso a gente deve lutar, a gente deve reclamar, a gente deve buscar superar essas situações através de manifestações, através de luta, né, do dia a dia, a busca de soluções. Que nós não podemos é aceitar as dificuldades e aí nos acomodar e dizer, é assim mesmo, eu não consigo, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Por isso é muito importante nós acreditarmos em quê? Acreditarmos em nós, acreditarmos que nós conseguimos, ou pelo menos que nós podemos chegar a determinado ponto e através desse crédito que nós damos a nós mesmos, nós vamos poder chegar, nós vamos poder lutar, nós vamos poder conseguir. É lógico, sem ilusão, sem a gente acreditar em fantasia, a gente tem que ser realista nesse processo e entender que nós podemos fazer coisas e que nós precisamos fazer coisas, que nós vamos lutar para isso e que nós vamos fazer a nossa parte para isso acontecer. É claro que nós não vamos acreditar no mundo de meritocracia, onde as pessoas, todo mundo chega no mesmo lugar se lutar, se acreditar, se esforçar.
É lógico que isso não acontece na vida real, infelizmente, né? Mas a gente precisa acreditar que nós temos um papel, que nós temos um caminho, nós traçamos um objetivo, nós temos metas, nós fazemos o nosso cronograma, nós temos uma rotina e que por isso nós precisamos lutar para chegar a determinado ponto e nós precisamos acreditar que nós vamos conseguir fazer isso através dos meios que nós encontramos, através das ferramentas que nós encontramos. E é claro que tem luta contra quê? Luta contra as dificuldades, luta contra a dificuldade de acesso, por exemplo, às universidades, dificuldade de permanência, por isso nós precisamos do governo nesse sentido para dar apoio, dar bolsas permanência, por exemplo. Acreditar não é se iludir, é você ser realista, mas você saber que você tem um caminho para percorrer e que você vai continuar lutando para chegar lá. Infelizmente nesse mundo a gente lida com concorrência, infelizmente é assim que funciona nessa sociedade que a gente vive, então nós precisamos conhecer a nossa concorrência, saber quem são os nossos concorrentes, de onde eles vêm, especialmente se eles têm uma bagagem melhor que a gente, se eles tiveram um preparo melhor, se eles vieram de uma família que deu suporte, que eles tiveram uma vida com melhores condições de fazer cursos, de viajar, de ter experiências múltiplas e assim por diante. Então conhecer o perfil social, o perfil econômico, o perfil político, o perfil familiar dessas pessoas e nesse sentido também é importante lutar contra as desigualdades, contra os desvios da sociedade, contra tudo que a gente acha que não é justo, lutar por exemplo, o direito de cotas para as pessoas que tiveram preparação diferente, para as pessoas que tiveram trajetórias diferentes, elas chegarem ou terem as mesmas possibilidades. Uma outra coisa muito importante para a gente levar em conta é a questão da experiência. Nós buscarmos experiência, isso não só eu que digo, mas existem muitas pesquisas que apontam e mostram e provam que quanto mais a gente experimenta, a gente faz teste, a gente se exercita, a gente pratica determinadas coisas, a gente vai se dar melhor, a gente vai aprender melhor, a gente vai reter mais conhecimento. Quem dera se todas as escolas públicas, as faculdades, os espaços de estudo público tivessem ferramentas adequadas, tivessem espaços de experimentação, tivesse bibliotecas com livros atualizados, tivesse também espaços, laboratórios, por exemplo, laboratórios de ciências, também diversos outros espaços que poderiam haver nas escolas, como hortas, por exemplo, que levam a uma prática que você aprende determinada coisa, que de repente você gosta daquela coisa e você desenvolve, você passa a estudar isso no futuro, numa universidade, por exemplo. A questão é que fazer teste, experimentar, leva a uma retenção muito maior de conhecimento. A gente se exercita, a gente se força, a gente se expõe, mas é claro que a gente não tem isso, pelo menos da maneira como a gente gostaria, através do governo. Então a gente tem que ser criativo, nós precisamos achar soluções que possam fornecer essa experiência que a gente precisa. E aí a gente poderia perguntar o que nós temos ao nosso redor, por exemplo, na nossa cidade. Identificar espaços de cultura, como museus, como espaços de exposição, como teatros, como centros de convivência. E se você quer se dedicar a alguma coisa que tem a ver com leitura, você poderia entrar num grupo de leitura, por exemplo, ou você poderia frequentar uma feira literária, e nessas feiras literárias sempre tem exposições, sempre tem palestras gratuitas. É sempre legal a gente buscar espaços de interação, porque a interação ela favorece esse processo, mas é lógico que essa interação que favoreça os estudos propriamente. Instituições que ofereçam cursos gratuitos, empresas que ofereçam, por exemplo, estágios, como o Menor Aprendiz, por exemplo, e nesse processo interagir ajuda demais. Toda a interação ela é muito bem-vinda. Você descobrir, por exemplo, pessoas que podem te ajudar no processo, pessoas que sabem determinada coisa que você precisa e que podem te dar uma aula, podem conversar com você, podem te orientar isso de maneira gratuita. Existem muitos cursinhos, material didático livre, e nesse negócio todo a gente incluiria os espaços voluntários, o que inclui, por exemplo, cursinhos pré-vestibular gratuitos. Mas a gente também poderia incluir nesse processo a internet, que é um espaço de interação muito grande, que pode sim ser interessante para a gente estudar, que tem muita coisa que a gente poderia aprender, evidentemente, a selecionar, a usar da melhor maneira possível. Existem diversos sites de cursos gratuitos, por exemplo, que você pode fazer em diversas áreas.
Uma outra coisa que eu sempre digo, mas não só eu, é que a gente precisa pesquisar, a gente precisa refletir, a gente precisa anotar. É interessante você anotar tudo que você vai vendo ao longo do processo, você anotar coisas que você acha interessante, coisas que te deixam curioso, coisas que você pode e deve pesquisar mais adiante, palavras que você não conhece, expressões, dicas que você vai aprendendo, vai ouvindo, alguém vai te dando, sites que você vai descobrindo para depois pesquisar mais e ir mais a fundo. Ou seja, tudo que nós vamos ouvindo, nós vamos vendo que pode nos ajudar no caminho, que pode nos dar direções, coisas que podem abrir a nossa mente. E aí com essas informações, com essas orientações, você segue o seu caminho solitário ou não tão solitário assim. Você busca mais informações, você retém mais conteúdo, você descobre significados de palavras, você faz uma viagem que inclui novos personagens que você vai descobrir, que você vai aprender sobre eles, porque você tem que pesquisar sobre esse conteúdo, não só anotar, mas você vai pesquisar, você vai refletir sobre ele, novas teorias, novas fórmulas matemáticas, coisas que você não sabia, que você achava difícil, que por isso se tornavam mais chatas para você e que com toda essa movimentação que você faz e um processo, né, porque estudar é um processo, você vai descobrindo as soluções e com isso vai se tornando menos chato e de repente vai se tornando mais legal. E se você levou tudo que eu falei em conta, você também vai precisar ter tempo para respirar, né? Você vai parar, você vai deixar o seu cérebro trabalhar, vai deixar ele processar as informações. Como é que você faz isso? Você toma um tempo para você assiste um filme, você assiste uma série, você participa de algum encontro de amigos, você passeia, você interage com a sua família e com tudo isso você vai encontrando o seu caminho, você vai ter um planejamento, vai criar uma rotina, você vai formar uma ideia do que você quer, você vai saber com quem você vai lidar, no caso da concorrência, você vai acreditar que você consegue fazer isso, você vai ter a interação que você precisa, você vai ter experiência, você vai pesquisar, vai refletir, você vai chegar a algum lugar com toda certeza, você vai ter todo o preparo, ou pelo menos o preparo mínimo para você aprender, inclusive com erro, e você vai poder aprimorar tudo isso com o tempo. Uma última coisa que eu gostaria de dizer antes de terminar esse vídeo é que não existe fórmula mágica, não se iluda, não crie ilusões. Não acredite em falsos gurus, isso não existe fórmula mágica, não existe vida perfeita. O que existe é uma vida em que a gente tenha que lutar e que a gente tenha que buscar o que a gente quer e acreditar que a gente consegue através de luta, através de muita dificuldade, inclusive em alguns caminhos, em algumas situações. Então é muito importante a gente ser realista, a gente saber os nossos limites, a gente acreditar em nós mesmos, a gente saber onde achar as possibilidades e como contornar o sistema. Por outro lado, não aceite menos, não aceite redução dos seus direitos e também lute pelo que você acredita. Entenda que alguns nãos podem ajudar você, inclusive no caminho. Saiba que você vai ouvir muitos nãos e que você não pode desistir porque ouviu esses nãos. E ao mesmo tempo você também não pode aceitar alguns nãos que dizem que você não pode, que você não consegue, que você não merece, não tem mérito suficiente para chegar naquela determinada situação. Então entenda que alguns não são redução de direito que você não deve aceitar, você não deve acreditar e que você deve lutar contra eles e se manter de pé.